Quem que nunca sonhou em ganhar na loteria? Fazer uma aposta despretensiosa, voltar para casa e no dia seguinte, quando descobrir, de repente você não precisa mais trabalhar, você pode comprar a casa dos sonhos, viajar o mundo, ajudar a família. Só que para algumas pessoas esse sonho se tornou um pesadelo. E hoje eu vou te contar histórias reais de pessoas que ganharam milhões, realizaram esse sonho, mas perderam absolutamente tudo. E fique comigo até o final do vídeo que eu vou te falar também o que eu faria caso eu recebesse essa bolada na Mega Sena. A loteria já transformou várias pessoas comuns em milionárias da noite pro dia. Mas o que muita gente não sabe é que quase 70% das pessoas que ganharam na loteria voltam a ficar pobres em menos de 5 anos. E o pior é que acabam ficando numa situação ainda mais grave do que estavam antes de serem premiados. E os motivos para isso são o quê? Falta de educação financeira, gastos sem limites e até traições da própria família, amigos, que foi o caso do seu Fredolino José Pereira, de 71 anos. Ele trabalhava como pedreiro. Toda semana ele apostava na loteria, mas como um hábito mesmo. Ele nunca achou que um dia poderia ser premiado. Até que um dia ele foi conferir a aposta e viu que ganhou mais de 10 milhões de reais na Mega Sena lá em 2018. Então começaram a aparecer pessoas de todo lado, amigos, família. Aí dei mais uma olhada de novo, apareceu a 5ª dezena. Olhei 6ª dezena. Eu só disse assim, não é possível. Foram esses os números que fizeram seu Fredolino ganhar mais de 10 milhões de reais no prêmio da Mega Sena em 2018. Sempre apareciam pessoas para oferecer coisa para ele comprar, para investir, até que um dia apareceu um rapaz com uma intenção de abrir um negócio. Como o seu Fredolino já queria abrir um negócio para investir seu dinheiro, para fazer render, junto com esse sócio, acabou fundando uma funerária lá na cidade de Viamão, no interior do Rio Grande do Sul. E de acordo com o seu Fredolino, em pouco mais de 4 anos, restaram apenas 2 centavos na sua conta corrente. E ele acabou sendo excluído da sociedade que ele fez com esse sócio da empresa, na funerária. E com a desculpa de pagar os funcionários em dívidas, ele pegou o cartão do seu Fredolino emprestado e nunca mais devolveu. E desde então, o seu Fredolino vem lutando na justiça para tentar reaver esse valor, ou parte dele, né, do valor que foi pego nessa sociedade que ele fez com esse rapaz aí nessa funerária. E é aí que muita gente acaba não tendo conhecimento, não sabe como funciona a matemática e acaba pensando, ganhar na Mega Sena não é tão difícil assim, é só pegar 6 números dentro de uma cartela aí com 60, e se eu acertar os 6 eu fico milionário da noite pro dia. Então a pessoa vai tentando, gasta muitas vezes dinheiro que não pode, só que a chance dessa pessoa ganhar, acertar os 6 pontos e levar essa bolada, são de 1 em 50 milhões. Então é muito mais fácil a pessoa nascer numa família bilionária, não estou falando milionária, estou falando bilionária, do que você ser premiado na Mega Sena acertando os 6 pontos. E outro caso foi do Antônio Domingos. Ele tinha 19 anos na época e vivia com a mãe numa casa inacabada lá na Bahia, quando ganhou o equivalente a 30 milhões de reais na loteria lá em 1983. Tu fala do passado, Antônio olha para cima. Hoje este antigo hotel no centro de Salvador está desativado, mas foi ali que Antônio passou 1 ano e meio em seus dias de milionário. Cardápio diferente todos os dias. Cardápio de mulher? É, cardápio de mulher. E o que a maioria das pessoas fariam se ganhasse essa bolada? Investiria em casa, carros, fazendas, mas o Antônio quis fazer diferente. Ele achou que investir em imóveis, comprar a própria casa, era balela. Então ele pensou, eu vou alugar aí uma suíte presidencial nesse hotel de luxo aqui porque eu mereço. Então ele pegou as suas coisas e foi morar na suíte presidencial, no último andar ali, na cobertura de um hotel de luxo lá em Salvador, na Bahia, e ficou durante 1 ano e meio morando lá. O que era o melhor? O melhor? O conforto, a bebida e as mulheres que vinham pra aí. Tinha mulher de todo jeito? Tinha todo tipo. Toda noite ele falava que dormia com mulher diferente, era tratado como rei. A vida dele se resumia em bebida, mulher e farra. Ele achava que o dinheiro nunca ia acabar. E quando ele completou 22 anos, ele comemorou o aniversário dele em um dos melhores restaurantes de Salvador. Só que olha só, pagar a conta dos seus convidados, amigos, família, até vai. Mas ele mais uma vez quis mitar e pagou a conta de todo mundo que tava comendo lá no restaurante, cara. Com certeza, essas horas ele tava cheio de amigos. Tinha muita pessoa em volta dele querendo se aproveitar. Só que nessas horas a gente tem amigos mesmo. Na hora que tá tudo bem, tem dinheiro, tem festa, tem churrasquinho, amigo de bar. Mas deixa o dinheiro acabar pra você ver se os seus amigos vão aparecer. Antônio preferia comprar roupas novas ao invés de lavar. Comprava carros, só que os carros dele eram praticamente descartáveis.
Caso o pneu do carro ou da moto dele furasse, ele abandonava o carro, o veículo ali mesmo na rua e comprava um novo. Toda essa vida de fantasia durou aproximadamente 5 anos. E ele não investiu nenhum centavo, nem no maior sonho da mãe dele, que era terminar de construir a casa própria. E hoje, depois de tudo isso, já passaram anos, ele fala que o maior arrependimento dele foi de não ter comprado uma casa para a mãe dele. E no final das contas, ele teve que voltar para a casa mal acabada dele e se contentar ganhando um salário mínimo de ajudante de garçom. E como gastou? Da fortuna do Antônio não resta hoje R$1 sequer. Mas o salário hoje é quanto? Hoje tá uma vergonha, tá 500, 600. Quando eu faço outro serviço por fora, chega a R$1.000. Aos 46 anos, ele trabalha como faz tudo em um restaurante. E com certeza muita gente deve estar pensando, nossa, que cara burro, não deveria ter feito isso, né? Como que ele fez isso? Tinha tudo nas mãos e gastou em 5 anos. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, como no caso que eu tô trazendo aqui, são pessoas que muito provavelmente tinham um grau de escolaridade muito baixo. Então eles olham esse valor que tem na conta e muitas vezes não sabem nem contar o valor que tem ali. Eles realmente achavam que esse dinheiro ia durar para sempre. E ainda sem contar que esses caras não tiveram a oportunidade de aprender sobre dinheiro, sobre investimento, que nós temos hoje. E obviamente, quando você não tem educação financeira, o que vai acabar sobrando na sua conta no longo prazo é somente o valor que você consegue administrar. E se o cara não tem educação financeira nenhuma, essa quantia vai ser quase nula. E é por isso que é importante você aí, ainda mais hoje com a internet, com conteúdos de graça, aprender sobre dinheiro desde cedo. E outro cara que conseguiu essa proeza foi o seu Jesus da Silva Fonseca, de 69 anos. Na época, lá em 1983, ele ganhou uma quantia equivalente a R$2 milhões. Ele ganhou o prêmio com um dos bilhetes que ele mesmo vendia como vendedor nas ruas lá do Amapá. E ele conta que não comprou imóveis, carros, nem mesmo a casa própria. Preferiu usar todo o dinheiro em festas, mulherada, viagens. E acreditem, em menos de 6 meses ele acabou gastando todo o dinheiro. E hoje ele fala que se ganhasse de novo, iria fazer totalmente diferente. Ia poupar para investir na educação dos filhos. Mas é como eu disse antes, as chances de você ganhar na Mega Sena são de 1 em 50 milhões. E quando você não tem educação financeira, você só vai conseguir manter na sua conta o valor que você consegue administrar, que no caso do seu Jesus ali, era 0. E o que eu faria caso ganhasse na Mega Sena? Bom, na verdade, se você sabe administrar seu dinheiro quando você tem pouco, você provavelmente vai saber administrar também quando você ganhar muito. E o primeiro cuidado que temos que tomar quando a gente ganha uma bolada dessa é manter o silêncio. Não saia contando aí para amigos, família, vizinhos. Só compartilhe com pessoas extremamente confiáveis. Mas de preferência, se você puder, inicialmente não conte para ninguém. Muitos ganhadores tiveram vários problemas aí por atrair amigos falsos, pedidos de dinheiro de familiares, amigos e até golpes. E o segundo ponto é a proteção do dinheiro. O valor que você ganha na loteria, ele é depositado na conta da Caixa Econômica em até 2 dias úteis. E você pode optar por investir já no CDB da própria Caixa Econômica, que tem proteção do FGC, só para estacionar ali o dinheiro para você decidir e tomar decisões do que fazer com o dinheiro. Terceiro ponto é contratar um contador, né? Você vai precisar ter um contador para tratar sobre impostos. No caso eu já tenho, né? Então eu já usaria o meu próprio contador. O prêmio de loteria já tem o valor do imposto de renda já descontado. E a alíquota é de 30%. Por exemplo, se você ganhar 100 milhões de prêmio, você vai receber líquido ali 70 milhões. Mas tem os impostos que você vai acabar pagando ali quando você movimentar esse dinheiro. Como, por exemplo, fazer doações para filhos, pessoa da família, etc. E quando você faz uma doação de um valor alto, você acaba tendo que pagar o imposto ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causas Mortes e Doação. E essa alíquota varia de estado para estado, pode ser de 2% a 8%, dependendo do estado que você está. Quarto ponto, eu eliminaria todas as dívidas. Pagaria empréstimos, financiamento, cartões. Isso vai fazer o quê? Vai trazer tranquilidade imediata, né? Vai reduzir a pressão do dia a dia e você vai ter mais clareza sobre aonde investir, onde vai colocar o dinheiro, né? E quinto ponto aqui que eu faria seria aumentar a minha reserva financeira, minha reserva de emergência, o que eu prefiro chamar de reserva de oportunidade. Mesmo sendo milionário, é super importante você ter uma reserva de liquidez. Você pode colocar ali num Tesouro Selic ou algum CDB de liquidez imediata ou liquidez diária. E a quantidade ideal para essa reserva, quando você tem bastante dinheiro, é de ter uma liquidez ali de pelo menos 1 ano do seu custo mensal. E sexto ponto, eu investiria pensando em renda, não em gastar.
Então eu dividiria meu investimento ali, colocaria primeiramente tudo na renda fixa. E os aportes eu ia acabar fazendo aos poucos, né? Eu ia fazendo uma compra ali toda semana, todo mês, para eu não pegar um valor específico dos investimentos, no caso da bolsa, no caso de fundos imobiliários, né? Eu investiria ali aos poucos. Eu ia pegar ali, por exemplo, 20 mil, 100 mil, toda semana ou todo mês, para poder fazer os aportes aos poucos. Nunca faça o aporte, nunca invista o seu dinheiro tudo de uma vez, uma quantidade tão grande de uma vez. Então o primeiro ponto é colocar na renda fixa. Aí sim você vai poder separar, né? Fazer aportes ali mensais ou semanais em tesouro IPCA+, né? De longo prazo ou de curto prazo, CDBs de bancos sólidos, porque garante estabilidade e segurança. Separaria uma parte ali para fundos imobiliários que pagam aluguéis todos os meses, você pode fazer renda, e ainda por cima os fundos imobiliários pagam aluguéis isentos de imposto de renda, por enquanto, né? Investiria também uma parte em ações de empresas sólidas, em setores, né, como bancos, saneamento, seguradoras, que são empresas sólidas, de setores perenes, que pagam dividendos, né, regularmente e têm a chance de crescimento a longo prazo, que são muito grandes. Faria investimentos também no exterior, compraria ali ETFs no exterior, ETFs internacionais, que replicam o S&P 500, né, como o IVV ou o SPY, que são ETFs internacionais que acabam replicando o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, da Bolsa Americana, para acabar dolarizando ali, né, parte do investimento e não ficar tão exposto ao mercado brasileiro. E também compraria ETFs internacionais de renda fixa americana, como por exemplo o SGOV. Investiria também uma pequena quantia ali, cerca de 3 a 5% em criptomoedas. Porque a chance de dar um estouro, né, com um investimento em criptomoedas é grande, mas também você não pode arriscar tanto, porque é um ativo muito volátil, né? Então você tem que investir ali com cautela, né? Sempre uma pequena parte só do seu patrimônio, investir em Bitcoin, Ethereum, Solana, essas criptomoedas ali que tem a chance de crescimento grande e proteção até de uma parte do patrimônio. Só que sempre lembrando, pessoal, se você receber uma bolada muito grande, por exemplo, você recebeu 50 milhões na loteria, você não pode já chegar e investir tudo de uma vez. Pega todo esse dinheiro, coloque na renda fixa. A partir desse momento que esse dinheiro está na renda fixa, você vai aportando mensalmente ou semanalmente ali uma pequena quantia, de 10, 20, 100 mil reais que seja. Você vai aportando em partes, né? E você vai pegando ali, diminuindo o seu preço médio, fazendo um DCA, né, que fala. Um outro ponto seria, depois de tudo isso, né, de investimento, você conseguir separar a parte do aporte, né, o dinheiro que vai ser investido, aí sim você pode pensar no seu gasto imediato, realização de sonhos, comprar casa, carro. Só que você tem que determinar um teto ali de gasto inicial, entre 5% a 10% do valor. Não saia gastando dinheiro aí e comprometer o seu futuro. E um outro ponto aqui que é de extrema importância quando você atinge um valor ali, ganha um prêmio na loteria, é de fazer doações, você ajudar as pessoas. Você pode ajudar ali familiares, instituições de caridade, você pode até, dependendo do valor que você ganhar, você pode até criar uma própria fundação para você acabar ajudando as pessoas. Só que você tem que fazer isso também com responsabilidade. Você tem que separar um valor ali que não vá impactar o seu futuro, né, os seus investimentos e o seu planejamento. E um outro ponto muito importante é o planejamento de sucessão. Pense em herança, testamento, até holding familiar, porque isso vai fazer você evitar brigas no futuro. Porque um dos maiores motivos de brigas entre familiares, é quando tem que brigar por herança. É a herança, né? Por mais unido que a família seja, sempre tem alguém que é mais beneficiado, alguém que quer passar a perna no outro, por mais que seja irmãos, pessoas próximas, sempre acaba dando problema. Então faça o plano de sucessão. Testamento, holding, né? Você pode colocar toda a família ali na sua holding e fazer a administração desse dinheiro para poder facilitar a transmissão dos bens. Então me conta aí, se você ganhasse hoje na loteria, vamos supor 50 milhões, né? O que você faria primeiro? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou dessas histórias que eu trouxe aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, deixa o like, deixa o comentário, que é muito importante para mim. Eu prometo que eu vou responder todos os comentários que vocês deixarem, tá bom? Toda semana eu trago vídeos sobre investimentos, educação financeira, mentalidade financeira aqui no canal, tá bom? E então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.